Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso tempo de reflexão das Escrituras, nesse momento de capela virtual, nesse momento em que passamos pelo distanciamento social na cidade de São Paulo. Espero que essa reflexão da Palavra de Deus te desafie, te encoraje a crescer com Ele em momentos específicos da nossa vida, seja em casa, seja nos desafios do trabalho e dos nossos estudos. Quando começou o tempo de quarentena aqui na cidade de São Paulo, quando ele estava na sua fase inicial, era muito comum ler reportagens, entrevistas, assistir certas pessoas de referência, dizendo que esse tempo de quarentena nos tornaria seres humanos melhores e nós passaríamos a valorizar ainda mais os nossos relacionamentos familiares, valorizaríamos ainda mais os nossos laços de amizade. Pois bem, mais de 3 meses já se passaram desse tempo de quarentena que estamos vivendo aqui na cidade de São Paulo, e o que nós temos visto, infelizmente, é que a quarentena ela não necessariamente nos torna pessoas melhores. O índice de alcoolismo tem aumentado, a violência doméstica também tem tido um índice mais alto no nosso país nesse tempo de quarentena, de isolamento social. Eu tenho conversado com alguns professores de escola infantil e eles me relatando, às vezes, como os pais têm reagido de uma maneira mais irada, mais irritada, de modo impaciente, seja com os próprios filhos, seja com a escola de modo geral. Eu li recentemente uma reportagem da BBC que falava sobre os médicos e enfermeiros italianos, agora no momento em que a crise já deu uma reduzida boa lá naquele país, e como esses médicos e enfermeiros no período pós-crise estão lutando com depressão, com insônia, vários deles tendo pesadelos à noite, acordando diversas vezes, não conseguindo dormir direito, alguns com medo de sair de casa, se sentindo esquecidos pela sociedade de forma geral. Lembro de ler uma reportagem que contava quando o isolamento estava terminando em Wuhan e começando aqui na sua fase inicial aqui no nosso país, como o índice de divórcio estava aumentando naquele momento de flexibilização do isolamento, como os pedidos de divórcio estavam aumentando. Então, talvez a gente está descobrindo que a pandemia não nos torna necessariamente pessoas melhores ou piores, mas certamente ela expõe o que está no nosso coração. Momentos de limitação, momentos de escassez, dificuldade, expõem quais são de fato os nossos valores e provam como anda o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Israel também passou por momentos em que o coração da nação foi testada. Momentos que não tornaram necessariamente Israel melhor ou pior, mas certamente expuseram como andava o coração daqueles indivíduos que formavam o povo do Senhor. O deserto foi um desses momentos, o momento em que a nação foi testada, foi provada. E nós, ao olharmos para esses momentos do deserto, para esse período do deserto, nós podemos tirar algumas lições. Israel certamente aprendeu algumas lições e Deus também quer comunicar algumas lições do deserto para nós nesse nosso tempo de reflexão da capela virtual. Eu quero então olhar com vocês para Deuteronômio capítulo 8, nós leremos os versículos de 3 a 5, ou melhor, Deuteronômio 8 de 2 a 5, e eu quero observar, destacar com vocês aqui apenas 2 lições desse texto, 2 lições do deserto que Deus ensinou para Israel. Então, Deuteronômio 8, de 2 a 5, eu vou ler na NVI. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração
que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Temos duas lições aqui do deserto para aprender com a nação de Israel. A primeira lição que eu quero destacar, especialmente nos versículos 2 e 3a, é que o deserto nos ajuda a ver e avaliar o nosso coração. Olha que interessante, o texto diz para nós que Deus estava conduzindo Israel pelo deserto com um propósito específico. O deserto não era um acidente na vida da nação, mas era um local para o qual Deus levou o povo, ou pelo qual Deus guiou o povo, para prová-lo, para trabalhar no coração do povo, para mostrar as necessidades que Israel tinha de ser transformado, moldado, trabalhado por Deus. Ao levá-lo então para o deserto, o texto diz isso: Deus humilhou a nação, permitindo que ela passasse por momentos de dificuldade, pôs a nação à prova para ver o que estava no coração do povo. A NVI traduz como intenções, o hebraico diz literalmente que Deus queria provar o coração de Israel para saber se eles obedeceriam ou não os mandamentos do Senhor. Então, o que esse texto mostra para nós é que Israel, passando por aquela panela de pressão no deserto, deixaria muito claro o que se passava na alma de cada um, o que se passava no interior de cada israelita naquele momento de dificuldade, de limitação que era o deserto. Deus realmente observaria ou testaria se o povo estava disposto a obedecê-lo. Nós somos lembrados aqui de Êxodo capítulo 24, em que depois que Israel transmite as palavras de Deus para o povo, as palavras que Deus transmitiu para ele no Sinai, o povo duas vezes diz para Moisés: tudo que o Senhor falou, faremos. E a pergunta é, será mesmo? Será que vocês vão realmente fazer tudo aquilo que o Senhor falou? E o deserto foi uma oportunidade excelente para provar se o povo de fato obedeceria a Deus em tudo, se o povo de fato confiaria no Senhor. E aí, Deuteronômio cita um exemplo em que o povo passou por dificuldade. Deuteronômio 8:3 diz que Deus permitiu com que Israel passasse fome durante um período, durante um momento. E essa situação de fome provou o que estava no coração do povo. Aqui nesse começo do versículo 3 nós somos lembrados das diversas situações relatadas em Êxodo, em Números, por exemplo, em que Israel se queixou da comida ou da falta de comida. Em que Israel ficou lembrando de como eram bons os pepinos, os alhos que eles comiam lá no Egito, e como era enjoativo, assim como eles falam em Números, aquele maná que eles comiam dia após dia. Eles queriam comer carne, mas tudo que eles tinham era este maná. Quando não reclamavam da comida em si, eles diziam que Deus, ao deixá-los passar fome, queria matá-los no deserto. Por que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui neste deserto? O coração do povo então ficou exposto. E certamente nessa prova, Israel foi reprovado, Israel foi achado em falta. E o deserto então expôs o coração do povo. O deserto não tornou Israel pior, mas mostrou que já estava lá dentro do coração deles. As nossas reações também frente à pandemia revelam que já está no nosso coração. O que nós temos cultivado? Devoção a Deus, amor ao próximo, ou egoísmo, ou vidas centradas em si? Nós naturalmente somos inclinados para nós, buscando os nossos interesses. E esses momentos de pandemia fica mais claro o nosso egoísmo, fica mais claro a nossa necessidade de mudança. Como essa pandemia tem me ensinado como marido e como pai em áreas que eu preciso crescer. Eu lembro de situações tanto com a minha filha mais velha quanto mais nova, especialmente quando elas eram mais bebezinhas. A mais velha já está com 4, a mais nova fez 2 agora em junho, mas quando elas eram mais novinhas e não tiravam o cochilo da tarde, não tiravam a sonequinha da tarde porque a gente saía, ia para algum lugar, era comum elas ficarem irritadas, elas reclamarem, elas demonstrarem impaciência, e elas faziam isso muitas vezes na frente dos outros. E eu como pai ficava sem graça, mas eu não queria colocar a culpa no sono, na falta do sono delas. Eu geralmente dizia para as pessoas: olha, a minha filha é uma pecadora, ela é filha
de dois descendentes de Adão e Eva, e como uma criança pecadora é natural que a falta de sono exponha com mais clareza o seu pecado, exponha com mais clareza como ela precisa de Jesus, como ela precisa da salvação de Deus. A falta de sono não fazia minha filha pecar. A falta de sono apenas expunha o que cada uma delas tinha no próprio coração e da necessidade que elas tinham do Evangelho, que elas tinham de Cristo. Aqui nós somos lembrados então que momentos de crise são momentos em que Deus nos ensina. É por isso que o versículo 5 nos diz que Deus permitiu que Israel fosse humilhado e testado no deserto para que eles entendessem, colocassem no coração deles que assim como o pai disciplina o seu filho, o Senhor disciplina ao povo que ele ama. E aqui disciplina é usado não apenas no conceito de correção, isso certamente aconteceu enquanto Israel peregrinou no deserto, mas eu creio que é usado aqui o verbo disciplinar tem muita nuance de instruir, de equipar, de preparar. Deus estava treinando Israel, mostrando as necessidades do povo para que eles pudessem tratar desses problemas do seu coração e crescerem e se tornarem um povo mais semelhante à imagem do Deus que os redimiu. Nesse texto nós somos lembrados também de um outro Israel, o Israel por excelência, o Israel perfeito, descendente de Abraão, que diferente da geração do deserto, relatada em Êxodo, em Números, essa peregrinação no deserto, nós somos lembrados de Jesus o Cristo, que também foi levado de maneira proposital pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Israel, em Deuteronômio 8, é conduzido pelo deserto para que se provasse o que estava no coração deles. O Senhor Jesus também é levado pelo Espírito para o deserto para ser testado, tentado por Satanás. A soberania de Deus também guiou Jesus para a tentação no deserto, mas diferente de Israel, Jesus foi aprovado com louvor. Ele passou no teste. Isso, de certa forma, é um conforto para nós, porque em alguns momentos a gente vai se ver em falta nesses testes da pandemia. E aí nós podemos olhar para aquele que cumpriu de modo perfeito o teste do deserto, a tentação no deserto. E nos garante o perdão para as nossas faltas, mas também nos garante a capacitação para vivermos o tipo de vida que ele viveu. Para respondermos aos testes do deserto de um modo que agrada a Deus e que reflete a palavra desse Deus. É por isso que Paulo diz que nós estamos sendo tornados a cada dia, por meio das várias situações da vida, mais semelhantes a Jesus. Deus usa as provas para nos tornar mais semelhantes ao seu Filho, que venceu o teste do deserto. E Jesus começa respondendo o diabo naquele teste com o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E eu quero ler Deuteronômio 8:3 para vocês novamente. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus começa citando esse finalzinho do versículo 3 do Deuteronômio 8, e aqui nós nos deparamos com a segunda lição do deserto. A primeira é que o deserto nos ajuda a ver e avaliar o nosso coração e assim sermos instruídos por Deus. A segunda lição é que o deserto nos ensina que a nossa necessidade mais básica é a palavra de Deus. Deuteronômio 8:3 associa a fome temporária no deserto com o maná suprido logo na sequência. Esse maná, chamado também de pão do céu, esse maná, o que é isto? Como perguntaram os israelitas, era uma demonstração viva de que Deus tinha todos os recursos necessários para suprir o seu povo. Ele supre a nação de Israel com alimento que ninguém jamais havia conhecido. Esse Deus podia cuidar de Israel naquele deserto inóspito, naquele deserto ausente de recursos. E isso ensinava então Israel a confiar no Senhor, a lembrar que ainda que o alimento demorasse para aparecer, Deus não os abandonaria. Deus cuidaria das necessidades do seu povo. Deus cumpriria as promessas feitas aos patriarcas e àquela geração de Moisés. Ele não os deixaria de lado. A necessidade temporária não era evidência de que Deus os deixou, mas era uma oportunidade para crescer na dependência da palavra de Deus. Se a palavra de Deus havia feito promessas para Israel, Israel podia confiar nessa palavra, podia confiar na fidelidade do seu Deus.
as várias situações em que Israel reclama e murmura, revelava, na verdade, incredulidade e falta de confiança de que Deus era capaz de guiá-los pelo deserto, de que Deus era capaz, mais para frente, de dar a eles vitória contra os cananeus. E uma evidência de que Deus cuidava desse povo e sempre cuidaria da nação. E que o versículo 4 nos diz que as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. O alimento poderia faltar por um tempo, mas a palavra de Deus jamais poderia faltar. A palavra de Deus é fiel e nela nós podemos colocar nossa confiança. Momentos de dificuldade eram momentos para Israel se voltar para Deus e para a sua palavra. Crescer na dependência das promessas de Deus, ser instruído e trabalhado por aquilo que Deus revelou. Depois de responder à tentação de Satanás, com Deuteronômio 8:3, Jesus se recusou a transformar aquelas pedras em pães. Mas logo que a tentação termina, os 3 testes, o texto diz para nós que então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Assim como Deus supriu as necessidades do seu primogênito, do seu filho Israel no deserto, com maná, com água, com codornizes, Deus também supriu as necessidades do seu filho, do Filho de Deus, Jesus o Cristo, no deserto depois que ele foi aprovado com louvor. Meu querido e querida aluna, aluno, professora do nosso seminário, eu queria lembrar que sempre que nós fizermos uma refeição, sempre que nós comemos aquele pãozinho na chapa com manteiga derretida, não precisa ter presunto e queijo, só a manteiga derretida. Provarmos aquele arroz e feijão bem temperado feito por alguém que nos ama. Quando vestimos aquela roupa que gostamos, mesmo que esteja um pouquinho já surrada, um pouquinho mais antiga, nós podemos lembrar que Deus cuida das nossas necessidades como cuidou dos seus filhos no passado. Como Deus cuidou de Israel e cuidou de Jesus, Ele também cuida de nós. E podemos dizer a nós mesmos, ainda que esse pão na chapa me falte, ainda que só tenha arroz e feijão e não tenha mistura em casa, ainda que falte o dinheiro para comprar aquela roupa que nós sempre desejamos ou que gostaríamos de ter, a palavra de Deus jamais pode faltar. O pão pode faltar por um tempo, mas a palavra de Deus não pode faltar jamais. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado, porque os momentos de deserto são momentos em que o Senhor expõe o nosso coração e trabalha nas nossas vidas. E eu também te louvo, Pai, porque os momentos de deserto são oportunidades para percebermos que a Tua palavra é a nossa necessidade mais básica. Ainda que o pão nos falte por um momento, a Tua palavra não pode nos faltar. Que nosso coração seja moldado e trabalhado pela Tua palavra neste momento de deserto, nesse momento de dificuldades e de limitações. E que aquilo que saia do nosso coração esteja repleto da Tua palavra, não do nosso egoísmo, não de mentiras que às vezes nós dizemos para nós mesmos, mas que esteja repleto da verdade da Tua palavra, no modo como lidamos com os nossos maridos, esposas, filhos e filhas, no modo como lidamos com colegas de trabalho, no modo como lidamos com os familiares em geral, com os vizinhos. Que esse momento de deserto sirva para trabalharmos o nosso coração e deixarmos que o nosso coração seja moldado pelo Senhor. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.